Uma das maneiras mais comuns de se explicar certos acontecimentos surpreendentes é afirmar que trata-se apenas de uma coincidência. Mas como sabemos se algo realmente é uma coincidência? Essa é uma questão com a qual até mesmo os cientistas se debruçam. Quando pensamos em um cientista, provavelmente imaginamos uma pessoa altamente pautada pela lógica e pela razão, alguém que aceita fatos e observações acima de tudo. Mas nem sempre é o caso. Até mesmo os cientistas, desbravadores da razão, se veem perplexos com fenômenos que desafiam a explicação lógica imediata. Desconsiderar um acontecimento que pode revelar um significado importante e rotulá-lo como mera coincidência é fechar os olhos para a teia sutil de conexões que se apresenta em nossas vidas. Num universo repleto de mistérios, a chamada sincronicidade revela-se como a magnífica orquestração de eventos entrelaçados, onde a dança dos acontecimentos vai muito além de simples acasos. Prepare-se para adentrar nos bastidores da vida, onde a realidade transcende a modesta relação de casualidade. Tente lembrar da primeira vez que você olhou para o mapa do mundo. Você percebeu alguma semelhança com peças de um quebra-cabeça que pareciam se encaixar? Isso ocorre porque, em algum momento, todas estavam conectadas em um supercontinente chamado Pangeia, há milhões e milhões de anos atrás. Essa teoria é chamada de deriva continental. Isso parece óbvio para nós agora, mas houve um tempo em que não era óbvio para todos, e nem para a maioria dos cientistas. Nos primeiros anos do século XX, quase ninguém aceitava a ideia de que os continentes pudessem se mover ou mudar de lugar. Para explicar isso, muitos cientistas acreditavam que já houve uma enorme ponte de terra que conectava a África e a América do Sul, uma ponte que desapareceu sem deixar vestígios. Porém, um geofísico alemão chamado Alfred Wegener acreditava que a África e a América do Sul pareciam se encaixar como peças de um quebra-cabeça, conectadas em um ponto por uma enorme massa de terra. Para testar sua teoria, Wegener observou rochas e fósseis nas costas da África e da América do Sul, descobrindo que eram notavelmente semelhantes. Em 1912, ele publicou suas descobertas em sua teoria da deriva continental. No entanto, a maioria dos cientistas descartou a referida teoria, afirmando se tratar apenas de uma coincidência. A ideia era tão surpreendente que a Associação Americana de Geólogos de Petróleo realizou um fórum para tentar derrubar a teoria da deriva continental, tudo porque essa teoria não se encaixava em sua visão de mundo. Somente na década de 1950, quase 40 anos depois, a opinião científica começou a mudar, e a comunidade científica passou a aceitar o conceito de deriva continental de Wegener. O que isso mostra é que o fato de a América do Sul e a África se parecerem com peças de quebra-cabeça que se encaixam não foi uma coincidência. A história da ciência está cheia de exemplos como esse. Isso por si só deveria nos tornar céticos sempre que supostos especialistas descartam algo e afirmam ser apenas uma coincidência. Nas palavras do físico ganhador do Prêmio Nobel Percy Williams Bridgman, coincidência é o que sobra depois de se aplicar uma teoria ruim. Essa é uma lição que certamente pode se estender da comunidade científica para nossa vida cotidiana. Vamos pegar, por exemplo, a história real de Paul Gratian e sua esposa Esther. Paul vivia em Chicago, nos Estados Unidos e havia, recentemente, conhecido uma mulher chamada Esther, com quem ele estava saindo e planejava pedi-la em namoro. Um certo dia, enquanto Paul estava em uma lanchonete, pagando por um sanduíche que havia consumido, ele notou que no meio do seu troco havia uma cédula de $1 com o nome de Esther escrito nela. Intrigado com essa aparente coincidência, Paul decidiu não gastá-la e, em vez disso, ele mandou colocar a cédula de $1 em uma moldura, planejando dá-la a Esther como um presente excêntrico e engraçado no dia em que pretendia oficializar o relacionamento deles. A reação inicial de Esther à cédula de $1 emoldurada não foi de risos, mas de total surpresa e confusão. No entanto, naquele momento Esther não contou a Paul a causa de sua surpresa. Somente 2 anos depois de se casarem, Paul descobriu a verdadeira importância daquela nota de $1. Esther havia escrito seu nome em 10 notas de $1 aos 19 anos de idade, confiando ao universo que, se fosse destinada a encontrar um verdadeiro amor,
uma dessas notas acabaria nas mãos do homem com quem ela se casaria. Quando Poe lhe apresentou a nota de $1, ela soube naquele momento que se casaria com ele, mas escolheu não revelar isso naquela ocasião. Hoje, Poe e Esther estão casados há mais de 20 anos e têm 3 filhos. Greg Levoy, autor de importantes obras literárias sobre psicologia e espiritualidade, certa vez afirmou: quando você está no caminho certo, o universo dá sinais e acenos de vez em quando, apenas para lhe avisar. Uma vez que você começa a notar essas pequenas pistas cósmicas, uma vez que você se torna mais atento e consciente, começará a vê-las por toda parte. Essas pistas são o que o psicólogo suíço Carl Jung chamou de sincronicidade. Jung, considerado o pai da psicologia analítica, introduziu o conceito de sincronicidade para descrever a ocorrência simultânea de eventos que não têm relação causal entre si, mas que têm um significado pessoal ou simbólico profundo para o observador. Em 1952, Jung publicou um artigo explicando que, da mesma forma que podemos conectar eventos por causa e efeito, também podemos conectá-los por significado. A sincronicidade ocorre quando um evento interno, como um pensamento, sentimento ou sonho, coincide de maneira significativa com um evento externo, sem que haja uma relação causal aparente. Jung via a sincronicidade como um fenômeno que transcende as leis naturais e propõe que existe uma ordem subjacente ao universo que vai além da causalidade linear. Jung desenvolveu o conceito de sincronicidade como uma extensão de suas ideias sobre o inconsciente coletivo e a conexão entre mente e matéria. Ele argumentou que, em vez de seguir a lógica causal tradicional, alguns eventos podem ocorrer juntos de maneira significativa, revelando um padrão ou significado subjacente. Imagine-se pensando intensamente em algo e posteriormente testemunhar o universo responder com uma série de acontecimentos que ecoam seus pensamentos. Essas não são coincidências, são ecos de uma harmonia mais profunda, onde a mente e o mundo estão entrelaçados de maneiras que a lógica não pode compreender totalmente. Essa ideia é ilustrada em exemplos práticos, como quando alguém está pensando em um amigo que não vê há anos, e de repente, essa pessoa liga. Para Jung, essas experiências não são meras coincidências, mas sim manifestações de um princípio organizador mais amplo e significativo. Os estudos de Jung sobre sincronicidade desempenharam um papel significativo na expansão do pensamento psicológico para incluir aspectos espirituais e transpessoais. Ele argumentava que prestar atenção a essas coincidências significativas poderia levar a uma maior compreensão do self e do universo. Jung acreditava que a vida não é uma série de eventos aleatórios, mas uma expressão de uma ordem mais profunda que ele chamou de unus mundus. Trata-se de uma expressão em latim que significa um mundo em português. Na psicologia analítica de Jung, essa expressão é usada para descrever a ideia de um mundo subjacente e unificado que conecta a todos nós em um nível mais profundo. Jung acreditava que o unus mundus representa uma espécie de matriz cósmica da qual emergem tanto a mente quanto a matéria. Ele propunha que, nesse nível mais profundo, não há separação fundamental entre mente e matéria, sujeito e objeto. Em vez disso, tudo está interconectado em uma realidade fundamental. Jung via a sincronicidade como um meio pelo qual o unus mundus se manifesta em nossas vidas, trazendo uma compreensão mais profunda das conexões entre eventos aparentemente separados. Segundo Jung, todos estamos conectados em uma rede que nos dá uma sensação de totalidade universal, e essa realização é mais do que apenas um exercício intelectual, é um despertar espiritual. Em seus estudos, Jung sugere que a sincronicidade desempenha um papel semelhante aos sonhos, deslocando nosso pensamento consciente para se conectar com essa maior consciência universal. Jung não está negando que coincidências possam acontecer, mas nos instiga a reconhecer que algumas coincidências são conectadas de maneira tão significativa que suas chances de ocorrer seriam extremamente improváveis. Por esse motivo, não devemos ignorar as sincronicidades quando acontecem, devemos prestar atenção cuidadosa a elas. À medida que nossas mentes absorvem essas histórias entrelaçadas, somos lembrados de que a vida é mais do que uma sequência aleatória de eventos, é a dança harmoniosa do unus mundus.
onde a sincronicidade de Carl Jung revela a profunda conexão entre as tramas de nossas vidas e os fios invisíveis que tecem o cosmos. E você? Tem experimentado muitas sincronicidades em sua vida? Me conta aqui nos comentários.